Estamos sós no universo? Boa noite, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu fico muito feliz de falar em público, especialmente por quem não é da área. Quem é da área, a gente já está acostumado, a gente já sabe os petados que vem. Aqui eu não sei os petados que vem, vou esperar depois para ver como é que é. De qualquer forma, é um prazer ter vocês aqui. Fiquem à vontade para perguntar. Se tiver alguma pergunta, pode ser no meio mesmo, alguma coisa que não dê para... que não vai atrasar muito, né? A gente está reservado 15 minutos após a palestra para a gente responder as perguntas, dialogar. E eu sempre digo assim, não existe perguntas bobas. Perguntas idiotas não existem. Existem respostas idiotas, tem muitas. Perguntas não, porque quem pergunta quer aproveitar uma chance de aprender uma coisa que não sabe. Ninguém é obrigado a saber. Tá? Então fiquem à vontade, façam perguntas. Não se acanhem em fazer pergunta, porque, especialmente falando sobre astronomia, né? Não é uma coisa tão trivial. Se fosse astrologia, podia ser, mas... Tá bem. Então, eu vou falar sobre... Estamos sós no universo? Uma pergunta trivial, né? Só desde o início há 200 mil anos, quando teve o primeiro ser humano na face da Terra, né? Já perguntava, né? Será que nós estamos sozinhos aqui? E essa é a ideia. Muito bem, vamos ver se eu consigo. Aqui, foi. Então, a primeira pergunta eu vou fazer para vocês. Que tipo de vida extraterrestre temos chances de encontrar? Né? Eu perguntei a um otimista qual era o tipo, né, que ele iria encontrar, e ele me falou isso. Né? Para uma otimista, foi essa a resposta. Né? E para as crianças, claro. Agora, para os cientistas, não, essa é para o ufólogo. Essa é para o ufólogo. Né? E para os cientistas, vidas mais simples têm mais chances de acontecerem. Né? Seres unicelulares, pluricelulares, mas enfim. Mas a ideia é esta. Siga a vida, vamos buscar a vida. Como conhecemos a vida na Terra, como a gente conhece hoje, que é a única que a gente conhece, né, na vida na Terra. Saiu um pouco de esquadro aqui, não deu. Claro que se soubermos o que estamos procurando, fica mais fácil a gente achar, né? Então vamos ver o que nós estamos procurando. O que nós estamos procurando é o seguinte. Primeiro nós estamos procurando, com os nossos aparelhos, equipamentos, etc., um pouco sofisticados, vamos procurar o carbono. Por que o carbono? Porque carbono enfim, a base da vida, né? A química do carbono, forma a química orgânica, tá certo? Todas as células do corpo têm carbono e tem um gás famoso aí, metano, que é particularmente dos seres humanos, né? Aquele pum que a gente solta no final, que é o gás metano, né? Mas não é mais do que... É mais do que isso, na realidade. Todo animal, quando está se decompondo, né? Ele exala o gás metano. Então, é uma boa bioassinatura, como a gente fala na nossa área de astronomia, enfim. Hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio e oxigênio são dois átomos, dois elementos químicos, e são importantes porque, afinal de contas, ele compõe a água, que é o solvente universal, e o nosso corpo tem 2/3 de água.
portanto, e a gente sabe que qualquer pocinha d'água que você tiver, deixa lá um tempo, daqui a pouco está nascendo vida lá, né? Você está vendo vida lá florescendo, né? Tá certo? Nitrogênio. Nitrogênio é importantíssimo porque é um componente chave dos aminoácidos. Aminoácidos são aqueles bloquinhos que vão formar as proteínas, né? São os blocos que formam a proteína. A proteína participa de todas as funções, de todas as células de um animal. Tá certo? E o DNA, porque toda a vida existente na face da Terra usa o DNA nos processos de hereditariedade, quer dizer, de transmitir para as futuras gerações as suas características biofísicas, biológicas, certo? Muito bem. Então aqui está uma imagenzinha do DNA, são duas hélices contorcidas e, enfim, tem toda uma bioquímica um tanto quanto complexa que eu não vou abordar aqui. Outros elementos importantes são o fósforo, que compõe o DNA, o RNA também, e o ATP, que é a adenosina trifosfato, que é responsável pela energia das células numa reação. Então, aquilo que a gente come, a gente ingere e tal, e é transformado em energia através de uma reação com o ATP. E enxofre, que é componente dos aminoácidos. Mas os mais, digamos, os que a gente costuma chamar os mais comuns são esses 4 primeiros, e que são, então, quando a gente vai buscar vida fora da Terra, digamos assim, temos que seguir a energia também, porque todo organismo vivo, ele utiliza energia para a sua vida, né? Tá bem? Muito bem, então a gente resume lá no CHON, e aí eu vou pedir a intervenção sua para acionar no próximo slide. O CHON quer dizer, é o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E isto, digamos, aqui no Brasil, é bastante conhecido que a gente tem que procurar o CHON, né? Faz favor. Segure o CHON. Dessa terrestre. Estou aqui disfarçado. Tá bom. Pergunta seguinte onde procurar a vida? Onde nós vamos procurar a vida além da Terra? Nas vizinhanças da Terra, no Sistema Solar. Tá certo? Sistema Solar, todo mundo conhece aqui. Ou quem não se lembra da época do ciclo lá, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E aí nós temos os planetas anões, aqueles planetinhas que não são tão pequeninhos assim, mas enfim. Ceres, Plutão, Almeia, Makemake, não leiam Make, que não é americano. Não tem a bandeira, né? É Makemake e Eris. E o coitado do Plutão ficou lá rebaixado junto com esses outros que vocês provavelmente nem ouviram falar antes deles, né? Muito bem. Vamos começar por Mercúrio e Vênus. São os 2 planetas mais próximos do Sol. Mercúrio, ele tem uma característica, ele está muito próximo do Sol. Então, um lado dele, a temperatura é de 427 graus Celsius. O lado do dia. O lado da noite é menos 173 graus Celsius. Qual é a criatura que vive nessas temperaturas? Não é possível. O Vênus, a mesma coisa. 462 graus Celsius é muito elevado. Mais que isso, ela tem uma atmosfera que é principalmente gás carbono,
né? Gás carbônico, CO2. Tem nuvens que faz chover ácido sulfúrico, quer dizer, haja, né? Tem gente que a gente gostaria de mandar para lá, mas por enquanto não tem. E a pressão é de 90 atmosferas. É 90 vezes maior que a pressão daqui. A gente viraria uma latinha, né, amassada quando a gente passa com um trator daqueles de esteira por cima, né? Era isso. Então, nesses dois não tem jeito de ter vida, como a gente conhece. Aqui, Vênus é uma imagem tomada pela sonda russa Venera, que desceu na superfície. Essa é uma imagem, é uma fotografia mesmo, né? Aqui tem repetindo aquilo que eu já falei. Vamos passar para Marte. A Marte é a nossa menina dos olhos, né? O pessoal brilha com Marte e tal, pensa sempre no homem verdinho, né? E tal. Então, a temperatura média, menos 63 graus Celsius. Portanto, bastante frio. A pressão é 6 milésimos de atmosfera, ou seja, praticamente não tem atmosfera, né? Então não dá para respirar lá. 96% daquilo que tem é gás carbônico, então não tem jeito. Por outro lado, existem alguns leitos de rios, né, secos e calotas polares com minerais que formam água na sua presença. Foi encontrado gelo no subsolo, encontraram o chomps lá, né? Todos os elementos. A NASA detectou um pouco de metano na atmosfera, naquela atmosfera rarefeita. Então, alguém andou comendo batata doce ali, né? E indicam que houve vida em Marte, mas isso há mais de 1 bilhão de anos, né? De forma que, no momento, no way. Mas aqui tem uma imagem de um fluxo de um solo durante o verão, né? E mostra gelo de água, porque tem gelo de outros gases, de outros líquidos também, né? Então, gelo de água misturado com sais minerais com temperatura abaixo de zero. Porque quando você mistura sal, você consegue abaixar a temperatura da mistura abaixo de zero. Pois não, pode perguntar. Todos os astrônomos ou cientistas, quando mostram esse tipo de fotografia, eles falam a palavra água. Não seria mais correto falar líquido? Porque eles falam assim, tem presença de água em Europa, tem presença de água em Ganimedes. Não poderia ser uma lagoa de metano, uma lagoa de... Quer dizer, não seria mais correto falar líquido em vez de água? Ou já se tem prova que é H2O? A sua resposta foi perfeita. Obrigado. Exatamente. Porque quando se fala em água, é porque já foi feito, na realidade, uma espectroscopia. E essa espectroscopia já detectou que aquele líquido que se encontra lá é um líquido feito de água. É água. Tá certo? A maior parte. Mas existem detecções de outros líquidos que não são água. A sua pergunta é muito boa. Acho que é bem pertinente, com certeza. Tá. Muito bem, Júpiter e Saturno. Eu já vou falar aqui né? Júpiter e Saturno. Vamos dar uma olhada nas temperaturas. Olha, Júpiter... Temperatura média 108 graus Celsius negativo. Temperatura média de Saturno 139 graus negativo. Geladíssimo, né? Não dá para ter. Mais do que isso, os dois não têm superfície. São planetas gasosos, né? Então, quando você põe o pé ali no que você acha que é superfície, você desce e vai embora até o núcleo lá embaixo. E vai bater no núcleo de Júpiter, que é nada mais, nada menos do que hidrogênio, que com uma pressão muito grande se solidifica. É um núcleo sólido, mas é de hidrogênio, tá certo? Mas aqui na superfície não tem jeito. Então,
Esquece água, desculpa, esquece vida, como é que a gente está acostumado aqui. Urano e Netuno, também por tabela, os dois têm uma temperatura média de cerca de 200 graus negativos, e, portanto, esses dois não são gasosos. Aqui eles são gelados. E aqui o gelo, tem gelo de água, gelo de amônia também, e tem gelo também formado de hidrogênio e de hélio também. Okay? Muito bem, então por aí não vai dar. Ah, mas agora nós vamos passar para as luas do sistema solar. Aqui já a coisa já muda um pouco de figura. Europa, não é bem aquele lugar que a gente gosta de ir aqui perto, é um pouco mais longe, né? É uma das 60 e poucos luas de Júpiter. Eu não falei errado. Júpiter tem mais de 60 luas. Tem luonas e luinhas pequenininhas e tal, né? Quase um tijolinho. Estou exagerando, mas tem luas pequenas, tá certo? Muito bem. Uma das luas é a Europa. E Europa, se vocês forem olhar aqui, vocês veem que ela é uma superfície que tem linhas, né? Que parece aquela história de Marte, quando achavam que Marte tinha canais e tal, né? Então, aqui não são canais. Na realidade, ela é feita de gelo. E esse gelo, ele trinca. Eu vou arriscar falar um pouco mais. Porque a Europa, ela gira em torno de Júpiter, que é o planetão, né? Aquele maior planeta do sistema solar. E a sua órbita não é circular, é uma elipse. Então, às vezes ela está mais próxima de Júpiter, às vezes ela está mais longe, né? Então, o que acontece com a Lua? Às vezes a Lua, quando está mais próxima, né, ela se dilata um pouco, quando está mais afastada, ela se condensa mais, ela se dilata, condensa. Na realidade, isso depende do movimento todo dela, de todo o movimento lunetário, né? Tá certo? E o que acontece com isso? É a mesma coisa que acontece quando a gente esfrega a mão uma com a outra. Esfrega a mão uma com a outra um pouquinho, só para saber. Quando você esfrega a mão uma com a outra, o que você sente? Calor. É a mesma coisa aqui. Ela faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. O que acontece? Ela vai se aquecendo, tá certo? Então, esse aquecimento derrete o gelo. E depois ele se solidifica, se ressolidifica. Então, formam aqueles canais ali. Muito bem. A superfície é de gelo, essas sim. E esse gelo, já se sabe hoje que ele tem cerca de 20 quilômetros de profundidade. E abaixo dele tem um oceano líquido. Opa! Oceano líquido, a gente já imagina, pode ser vida. Tanto pode ser vida, e a NASA sabe disso, que a NASA já programou uma das missões para a Europa no ano 2029. Está pré-programado por enquanto. Muito bem, é essa a ideia. Encélado. Encélado é uma lua agora de Saturno, não mais de Júpiter. A sonda Cassini, em 2005, revelou acima de 100 geysers. Eu acho tão feia essa palavra. Eu costumo falar geysers. Não sei. Enfim, geysers, né? São fluxos de gelo e água que são lançados. E se vocês verificarem aqui, olha, esta imagem foi tomada num eclipse praticamente. O Sol estava lá atrás, né? Então vocês veem essas rajadas de fluxos de gelo e gás, né? E mais do que isso, foi detectado o Chon lá também.
tá certo? Que são os elementos chaves para os organismos vivos. Então, é um dos lugares viáveis de ter vida no nosso sistema solar. Muito bem. Vamos sair um pouquinho do sistema solar. E se a gente sair do sistema solar, onde a gente vai procurar? Claro, na Via Láctea, que é a nossa galáxia, né? Além do sistema solar. Aqui há uma representação, essa aqui não é uma fotografia, ninguém conseguiu sair para lá para tirar essa foto, né? O Sol está mais ou menos por aqui assim, a 1/3 da beirada, 2/3 do centro, o nosso sistema solar, né? Mas é pequenininho, não dá nem para pensar em colocar aí, tá certo? Mas, então, além do sistema solar, tem os planetas chamados extrasolares, claro, ou chamado mais comumente de exoplanetas. Tá? Exoplanetas, o que são exoplanetas? É um planeta que orbita uma outra estrela que não seja o Sol. E aqui eu perdi uma chance de perguntar para vocês qual era a estrela mais próxima da gente, né? E que o pessoal costuma dizer, é uma estrela que fica lá, não, mais próxima é o Sol, né? Que é uma estrela, né? Para muita gente aqui, né? O Sol é uma estrela. E aí uma perguntinha, quantas estrelas existem no universo? Numa noite muito estrelada, né? Num lugar muito legal, você vai ver cerca de 6.000 estrelas. Nesta imagem, vocês têm 180.000 estrelas. Nesta outra, vocês têm o aglomerado Ômega Centauri, que tem 1 milhão de estrelas. Aqui, o que é isso mesmo? Via Láctea. É como a gente consegue enxergar, né? A Via Láctea. Ela tem cerca de 200 bilhões de estrelas. 200 bilhões de estrelas. E esta imagem é uma imagem do universo tirada com o Hubble, né? Aquele telescópio. Essa imagem é chamada de Ultra Deep Field, que vem a ser o campo ultra profundo, né? E cada mancha luminosa que vocês estão vendo aí não é uma estrela, é uma galáxia. É uma galáxia. Isso aqui foi o seguinte, num dia de ociosidade lá do Hubble. Mentira, o Hubble nunca fica ocioso. Mentira. Mas resolveram apontar o Hubble para uma região do espaço em que não se enxergava, não tinha estrela, era praticamente o azul profundo, né? E deixaram o telescópio observando aquela área, aquela região do espaço durante 11 horas. Desculpa, 11 dias. 11 dias. E quando foram revelar, verificaram isso. Revelar é modo de falar, porque isso vai acumulando, etc, etc. Né? Mas aí viram isso. É muito mais bonito que isso, e aqui é só uma parte na realidade. Então, aqui, só para mostrar para vocês, o universo atualmente, estima-se, o universo conhecido, né, visível, em 300 bilhões de galáxias. Mas tem gente que já fala de 1 trilhão de galáxias. Sabe-se lá, não dá para você, isso são estimativas. Né? Aí é o seguinte, quantidade de estrelas e planetas no universo. Então, as estrelas, em média, por galáxia, são 100 bilhões. A nossa tem o dobro, é grande a Via Láctea. Né? Galáxias no universo, 300 bilhões. Portanto, fazendo uma conta de vezes, dá 30 sextilhões de estrelas. Não dá nem para falar esse número, né? Sextilhões. Vocês imaginem o que é essa quantidade de estrelas.
Estrelas como o Sol, muito maiores, algumas menores, mas enfim. Esse é um número estimado. Muito bem. A NASA, baseado alguns exoplanetas aqui por perto, verificou que por cada estrela tem 1,6 planetas em média. Não tem 0,6 planeta, não cortaram não, né? É na média, tá certo? 1,6. Portanto, se a gente multiplicar, vai dar 48 sextilhões de planetas estimados no universo. A pergunta é, bom, há mais estrelas no universo do que grãos de areia no nosso planeta, na Terra. Você crê que há planetas suficientes para haver vida no universo além da Terra? Tem uma chance, né? Como detectamos os exoplanetas? Um dos métodos é esse método do trânsito, que vocês viram a semana passada, o trânsito de Mercúrio, né? Passando na frente do Sol e tal. Então é isso aqui. Tem um fotômetro que mede a quantidade de luz, né? Aí, quando passa o exoplaneta na frente da estrela, ele diminui e depois sobe outra vez a quantidade de luz detectada por esse fotômetro. Essa detecção é cerca de... Essa queda é cerca de 1% só, tá? É 1% só. Pergunta, Ruth. Como sabe que é um planeta e não uma estrela anã? É uma boa pergunta. Se fosse uma estrela anã, a gente tem possibilidades de, quando a estrela está fora disso aí, você pode detectar a quantidade de luz dela também. E não é tanta a queda assim. Uma estrela anã não tem uma queda tão grande. Mas existem muitos falsos positivos. Tá? Então, existem, e eu vou falar nisso daqui a pouquinho só, rapidinho. Isso aqui é uma imagem real, é uma imagem de um fotômetro, né? De uma estrela e de um planeta real, tá certo? Aqui é só uma ilusão. Mas a ideia é a seguinte, só para vocês terem uma ideia da complexidade disso. Você detectar um exoplaneta é semelhante, é análogo a você observar um inseto na frente do farol de um carro a 5 quilômetros de distância. Né? Então, é essa a ideia. Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês, olha lá passando o insetinho ali na frente, vocês viram? Tá? Aqui todo mundo viu, né? Alguém não viu? Todo mundo viu? É. Então agora eu vou botar o farol lá para trás. 5 quilômetros. E aí? Vocês viram? Não. Então, é para vocês terem uma ideia da dificuldade de se conseguir detectar um exoplaneta pelo método de trânsito do trânsito. Tá? Muito bem. Bom, aí fizeram um observatório espacial chamado Kepler, que faz a coisa automaticamente, cuja missão era rastrear uma área determinada da Via Láctea, né, à procura de exoplanetas semelhantes à Terra, porque a ideia é buscar a vida, né, e baseia-se exclusivamente no método de trânsito. Com isso, eu já estou dando a dica. Olha, tem outros métodos além do trânsito, tá? Eu não vou entrar nos outros que não cabe no tempo que nós temos aqui. Aqui é onde o telescópio Kepler, focou nessas detecções, né? Bom, enfim.
no meio das constelações do Cisne, Lira e Dragão, etc, etc. E o que acontece? Ele detectava automaticamente a diminuição no brilho de estrelas. Claro, você põe um robô, uma máquina para fazer isso, a eficiência é muito maior, eficácia, né? Então, ele descobriu 4.696 candidatos. Então, Ruth, candidatos não significa que pode ter passado alguma estrelazinha anã, bem pequenininha, bem anãzinha mesmo ali na frente, né? Tá certo? Mas os confirmados, cerca de 2.300, confirmados significa com medição do tempo que ele gira em torno da estrela, né? Ou seja, o ano daquele planeta, né? Massa, né? E, enfim, período, algumas coisas, algumas características físicas do planeta. E 21 desses exoplanetas foram detectados cuja massa não chegava ao dobro da massa da Terra. Desculpa, a massa não, é o tamanho, o tamanho. É a massa. 21. Opa, 21 planetas em 5.000 não é, né? Tá certo? Não, mas é entre 2.300, vai, a conta é melhor. Muito bem, mas esses foram do Hubble, oh meu Deus, do Kepler. São dois astrônomos, então. Até 19 de maio, que foi esta semana passada, né? Isso aqui fonte da NASA Exoplanets Archive, que vocês podem entrar no Google, tem lá, semanalmente tem um lançamento. Então tem lá, até 19 de maio tem 3.268 exoplanetas confirmados, dos quais 553 eles tinham planetas múltiplos, então eram sistemas. Um deles tem 6 planetas girando em torno da estrela. Olha, está chegando próximo do nosso sistema solar. Nossa tecnologia está desenvolvendo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Sabe há quanto tempo se detectou o primeiro? Pouco mais de 15 anos, 16 anos. Portanto, é coisa extremamente recente que nós estamos falando, né? E o total de candidatos e confirmados é 5.428. Muito bem. Aqui os exoplanetas descobertos. Do lado esquerdo, deixa eu mostrar para vocês, isso é interessante. Esses daqui são, os amarelos são os descobertos pelo Kepler, e os outros lá são descobertos por outras sondas. Tem uma sonda francesa, na realidade europeia, chamada Corot, da qual o Brasil tem uma parte nisto, né? Nós temos lá no IAG um pessoal que faz parte desse comitê do Corot. Se vocês verificarem, aqui nós temos um período orbital em dias, né? Está numa escala logarítmica, né? 1, 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, enfim, são períodos orbitais, ou seja, o ano do planetinha, em dias, tá certo? Aqui é a massa do planeta, calma, Paulo. Aqui é a massa do planeta, eu falei amassa o planeta, não é para amassar o planeta, né? Então, a massa do planeta também em escala logarítmica, 1, 10, 100, 1.000, etc, né? E então vocês veem, os planetas em volta desse aqui é o Júpiter, ó. São os chamados Júpiter-likes, é a semelhança a Júpiter em termos de tamanho. São grandes planetas. Netuno e tamanhos da Terra. Note que os outros sistemas não detectaram os outros sondas, os outros telescópios, não conseguiram detectar massas muito pequenas, né? Planetas com massas menores. Aqui tem os vários tipos
de detecção, trânsito, velocidade radial, variações no tempo de eclipse, imageamento. Imageamento, tem alguns que dá para tirar fotografia, apesar de que é muito difícil, porque nenhum planeta é luminoso, ele é iluminado pelo Sol, tá certo? Então é difícil você tirar uma fotografia de um planeta dessas distâncias, né? Mas enfim, microlente, pulsares, etc. Mas aqui, olha, entraram os keplerianos, né? Note que a massa baixou aqui, né? Ou seja, ele tem muito mais resolução para detectar planetas com menos massa. Então, aqui seria a massa da Terra. Olha quantos planetas em torno da massa da Terra. 5 minutinhos, terminado. Muito bem. Aí tem a pergunta que não quer calar. Where is Wally? Onde está o Wally nessa história? Em qual desses, ou em quais desses planetas nós vamos encontrar? Tá certo? Ok. Nós estamos chegando no final da nossa apresentação. Eu quero falar sobre zona habitável. Zona habitável, então vejam vocês aqui em cima, nós temos o sistema solar, né? O Sol, Júpiter, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Note, nessa região aqui é a região em que a gente encontra água no estado líquido. Porque quando está muito mais próximo do Sol, vira vapor de água, quando está longe, vira gelo. Então, a zona habitável é aquela, segundo os nossos critérios na Terra, é que pode haver vida. Aqui foram uma das primeiras estrelas em torno da qual se encontrou múltiplos exoplanetas, né? É o Gliese 581. Mas repare, essa estrela é menor do que o Sol e com menos energia, ela irradia menos energia. A temperatura dela é menor. Então, daí, esta zona habitável é mais próxima da estrela. Tá? Então, aqui dá para ver. Este Gliese 581d está dentro da zona habitável. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver pergunta, por favor, se habilite. Meu nome é Vanessa e eu fiquei curiosa em saber como vocês conseguem detectar as moléculas nos exoplanetas. A forma com que se detectam moléculas, que é tem a mesma resposta para o que o nosso amigo falou aí. Na realidade, é feito por espectroscopia, né? Ou seja, você mede a luz que você consegue detectar do exoplaneta. Portanto, um exoplaneta simplesmente com trânsito, você não vai conseguir porque ele é escuro totalmente. Então, você não vai conseguir detectar luz. Então, só aqueles em que você consegue detectar a luz dele. Não a luz que é proveniente dele, mas aquela luz que foi do Sol, incidiu nele, né? Passou pela atmosfera dele e a gente vai receber essa luz. Então, essa luz que a gente recebe, ela é decomposta. Antigamente era por um prisma. Você lembra daquele prisma que você coloca assim, a luz vem, bate e do outro lado saem as cores do arco-íris, certo? Atualmente se usa grades de difração. É uma coisa um pouco mais complexa, mas o princípio é o mesmo. A gente difrata a luz, né, de forma que a gente recebe as várias cores. E cada cor, na verdade, essas cores têm diferentes comprimentos de onda. E quando você analisa esse espectro, né, cada elemento químico tem um espectro muito característico, bem característico. Então, o hidrogênio, agora não tem mais, mas aqui na 9 de julho, no túnel 9 de julho, antigamente tinha umas lâmpadas amarelas. Aquelas lâmpadas amarelas eram lâmpadas fluorescentes de sódio. Era de sódio. Então, o sódio emite aquela luz amarelada, né?
Mas se você for verificar, ela tem se eu voltar aqui um pouquinho, então olha aqui, ó, comprimento de onda, tá vendo? Ó? Então, conforme o comprimento de onda, você vai ter uma intensidade e que você pode verificar que tem cores distintas, tá vendo? E cada uma desses espectros vão ser característicos daquele material componente daquele objeto que você está vendo, tá certo? Isso é muito usado, foi usado primeiramente em química. Na realidade, a astronomia é uma área, eu não posso nem dizer que é uma ciência, é uma área multidisciplinar que usa, como vocês viram, usa muita física, usa muita química, usa muita matemática, usa muita biologia, nessa área de astrobiologia, né, que nós estamos falando. Aqui eu não falei nada de astrobiologia ainda, praticamente só dei uma passada, mas enfim, é multidisciplinar, é uma área multidisciplinar. Então a gente tem que estudar um bocado de coisas que não pertencem à área do físico, né, exclusivamente. O que todo mundo espera, o que a humanidade espera, é encontrar uma outra civilização inteligente, para a gente poder interagir, tá certo? Só que eu acho que, na minha opinião, a civilização humana vai durar muito pouco tempo até a gente conseguir entrar em contato com uma civilização inteligente. Que eles devem estar tão longe que não existe forma de comunicação, ida e volta, entre duas civilizações inteligentes, nós e outra civilização inteligente. E o ser humano já está emitindo ondas de rádio, a bem dizer, há quase 100 anos. Desde que Marconi inventou o rádio, nós estamos emitindo ondas de rádio no universo há praticamente 100 anos. Então, é de se imaginar que alguma coisa que tivesse a menos de 50 anos-luz tivesse recebido uma onda de rádio nossa, tivesse detectado, decifrado, tivesse respondido para nós. Perfeito. Quer dizer, eu acredito que a menos de uma distância dessa não tem, porque até agora nós não recebemos nada. Tá certo? Pode ser que alguma coisa mais distante receba e decodifique. Tá? Então, na minha opinião, eu acho que a humanidade não vai durar tempo suficiente para receber um comunicado de alguma civilização inteligente que, porventura, exista no universo. Tá certo pensar assim? Olha, essa é uma questão mais cosmológica do que a astronomia. Claro. Existe uma área da astronomia que chama-se cosmologia, que é exatamente isso, em que a gente usa também filosofia, né, como uma das partes da astronomia, da astrofísica, na realidade, né? Então, a cosmologia. E a gente fica conhecendo coisas que aconteceram há 13,7 bilhões de anos atrás, quando aconteceu o Big Bang, essas coisas. Então, quer dizer, a verdade é a seguinte, como você, Carlos, não é nenhum jovenzinho, se a gente perguntar para você, há 20 anos atrás, se eu perguntasse para você, olha, eu vou conseguir falar com você, eu ligar para você do outro lado do mundo, eu vou falar com você e olhar a tua cara, e a gente vai se falar olhando um na cara do outro. Você vai falar, isso é coisa de ficção científica. Em 20 anos, o mundo mudou tecnologicamente de uma forma absurda. Né? De forma que é difícil você fazer uma projeção linear. A projeção tem que ser feita logaritmicamente, exponencialmente, né? Mas você tem razão. Tudo que se faz, por enquanto, são guessing, são estimativas, né? Existe uma equação chamada equação de Drake que faz essas estimativas. É muito criticada essa coisa. É o seguinte, os elementos que a gente consegue detectar no estudo dos outros planetas, eles se baseiam no que a gente conhece da nossa tabela periódica aqui na Terra. Tipo, que existe sobre as nossas condições de gravidade, as nossas condições de atmosfera, de temperatura e tal. Eu imagino assim, que pelas leis da física, em outras gravidades, em outras temperaturas, em outras condições, pode ser que a gente tenha outros elementos que a gente não conhece,
que se organizam, os átomos se organizam de maneiras diferentes, em outras situações gravitacionais, tipo, imagina. Existe alguma linha assim, de pensamento de que você poderia organizar moléculas que sejam compatíveis com a vida, no sentido de imaginar que os elementos não são os mesmos, porque a gente está pensando nos nossos elementos, mas em outras condições pode ser que sejam outros elementos. Beleza, excelente a sua pergunta. Excelente a sua pergunta. Na realidade, são duas perguntas, eu diria. Eu vou começar pela última. A gente sempre começa pela última. Existe uma lua chamada Titã, né? E aqui no sistema solar, essa lua, se não me engano, foi a Cassini mesmo. Ela soltou uma sonda que desceu até essa lua. Essa lua é como Vênus, ela é toda nublada, né? Ele desceu uma sonda e essa sonda foi filmando e foi coletando informações. As informações, bom, eu devo ter aqui, é que não dá tempo de mostrar agora. Eu posso mostrar depois, ou se você me falar, entrar em contato comigo. Mas temos fotografias dessas, filmes inclusive dessa coisa. Em Titã, tem lagos que são feitos de metano mesmo, de metano. Metano líquido, né? Lagos. Então, lá existe uma possibilidade, digamos assim, estão fazendo guessing, desculpa aí, de que o que poderia de repente ter um outro tipo de vida. Porque nós temos o líquido como solvente, mas não é água, é um solvente universal, não, um solvente dentro daquele planeta, né? E é possível, por exemplo, o silício pode eventualmente substituir o carbono. O carbono é muito bom para a vida porque ele tem 4 ligações, né? O silício, eu não sei exatamente quantas tem, mas tem 2, né? Mas então é possível, já se aventou a possibilidade de ter uma química baseada no silício e com outro solvente. Mas isso tudo, por enquanto, são sonhos, né? Tá? Então, é possível, é viável, é possível, né? Tá dentro daquilo. Respondendo à tua primeira pergunta. Até agora, tudo que a gente conheceu no universo, as leis, são, até um certo ponto, se aplicando muito bem. Porém, tudo que a gente conhece do universo, agora eu vou falar uma revelação importante. Nós conhecemos só 4% do que existe no universo. 4%. Né? Nós temos uma grande parcela, que você já deve ter ouvido falar, de matéria escura, né? E outra grande parcela que é a energia escura. Essas duas somam 96%. Então, nós, pobres, terráqueos, né, conhecemos somente 4% disso tudo que está por aí. É possível que tenha outras coisas? É possível sim. A gente sabe da existência dessa, e consegue medir isso por alguns preceitos físicos que não caberia aqui explicar. Mas a gente consegue saber dessa coisa. Então, assim, a vida o universo ainda é uma grande surpresa para nós. E eu fico muito feliz de viver nessa época que nós estamos descobrindo coisas.